Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à nossa leitura do livro Libertação, do nosso querido espírito André Luiz, pela psicografia do muito amado Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, simpatizantes do nosso grupo espírita Francisco Xavier. Então, hoje nós vamos iniciar o 13, capítulo 13. Mas eu vou lembrá-los da parte do 12, do capítulo 12. Gúbio liberta o filho de Saldanha, era aquela entidade, né, que obsediava a Margarida, de duas entidades. O filho Jorge, né, está preso numa cela e sendo obsediado pela mãe e pela esposa. Lembra? A esposa se suicidou, né? E a mãezinha morreu doente. Então aconteceu esse fato aí. Mas hoje, o título do capítulo 13 é Convocação Familiar. Olha que bonito, né? Vamos lá. Alcançando a grande residência em que Margarida descansava, antes de nos instalarmos de novo junto à enferma, Gúbio, assistido agora pelo enorme respeito de Saldanha, dirigiu-lhe a palavra, examinando a oportunidade de conversarmos com o juiz e analisar a situação da filhinha de Jorge, ali refugiada. O magistrado residia com as parentes na ala central do vasto edifício de que Gabriel e a esposa usavam pequena dependência. Até então, não lhe havíamos atingido a zona domiciliar. É possível, informou o nosso instrutor, promovermos benéfica reunião, convocando alguns encarnados a possível ajuste. O juiz certamente dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. Saldanha concordou, através de monossílabos, ao modo de aprendiz que se vê na obrigação de aderir indiscriminadamente ao mestre. Ele passou a respeitar muito o Gúbio, né? E baixou aquela guarda, né, de rancor que ele tinha em relação à Margarida, né? Quando ele viu que o Gúbio, né, fez tudo com tanto amor, né? Então, ele baixou a guarda e está ali agora como aprendiz, né? A noite é propícia, prosseguiu o instrutor, prestativa e simples, e atravessamos os primeiros minutos da madrugada. Entramos respeitoso, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria, em virtude do grande número de entidades sofredoras que lhe batiam às portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados, a maioria reclamava justiça. Dispunhamos-nos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, quando um rapaz encarnado nos surge à frente, cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Saldanha tocou de leve o braço de Gúbio e notificou: este é Alencar, irmão de Margarida e perseguidor de minha neta. Veja só, ó. Vejamo-lo, exclamou interpelado, alterando-nos a direção. Seguimos o jovem, que nem de longe conseguiria registrar-nos a presença, e observamos que, após descer alguns degraus, se postava à entrada de compartimento modesto, tentando forçá-la. Em torno, inalava-se o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes libações. Todas as noites, comentou Saldanha preocupado, procura abusar de nossa pobre menina. Não tem um mínimo respeito a si mesmo. Reparando a resistência de Lia, estende os processos de perseguição, com ameaças diversas,
e acredito que se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos, agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. Notamos admirado o tom de humildade que transparecia das palavras do vigoroso verdugo. Saldanha ressurgia visceralmente transfigurado. A consideração que dispensava a Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se operara. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes. Ouvindo-o, nosso orientador, sem qualquer alarde de superioridade, concordou. Efetivamente, Saldanha, esse rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa colaboração enérgica que o auxilie a buscar higiene mental. Em seguida, atentamente ministrou-lhe passes magnéticos nos órgãos visuais. Escoado alguns minutos, Alencar retirou-se, algo cambaleante, para a câmara de dormir, de pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva por alguns dias a partir daquela hora o ajudaria a meditar nos deveres de homem de bem. O obsedente de Margarida demonstrava indisfarçável contentamento. Ainda tinha, né, ele não se modificou totalmente, né, o Saldanha. Logo após, em companhia de nosso devotado orientador, passamos ao apartamento privado do juiz. O magistrado se mantinha de corpo repousado, sobre o colchão macio, mostrando contudo a mente inquieta e fragelada. Permitiu Gúbio que eu lhe tocasse a fronte, auscultando-lhe os pensamentos mais profundos. Naquela hora avançada da noite, o encarnecido cavalheiro meditava: onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Onde a ambicionada paz espiritual que não conquistara em mais de meio século de experiência ativa na Terra? Por que arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos, quando ultrapassava já os 60? Crescera, estudara, casara. Todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Conquistara os títulos que assinalam no mundo os sacerdotes do direito, e por centenas de vezes envergara a toga para julgar processos difíceis, proferira sentenças inúmeras e tivera nas mãos, sobre o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e de coletividades inteiras. Recebera homenagens de pobres e ricos, grandes e pequenos, no transcurso da viagem pelo encapelado mar de experiência terrestre, em face da posição que desfrutava no ataviado barco do tribunal. Responder a milhares de consultas em casos de harmonia social, mas na vida íntima, singular deserto lhe povoava a alma toda. Sentia sede de fraternidade com os homens. Todavia, a posse do ouro e a eminência na atividade pública impunha-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Experimentava intraduzível fome de Deus. No entanto, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastavam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. Por outro lado, a ciência comum, negativista e impenitente, ressecara-lhe o coração. Toda a existência se resumira a simples fenômenos mecânicos dentro da natureza? Adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como a bolha d'água a desfazer-se ao vento. Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto. Ele que esclarecera muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo? Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice do corpo de carne, reagia magoado,
contra a extinção gradual das energias orgânicas, porque as rugas do rosto, o alvejar dos cabelos, o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade lhe vibrava na mente ansiosa por renovação, seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Que misterioso poder dispunha assim da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos? Ele meditando em tudo aquilo, né, que ele passou. Retirei a destra, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos. Aproximou-se Gúbio e colocou-lhe as mãos sobre a fronte, comunicando-nos que prepará-lo-ia para a conversação próxima, dirigindo-lhe a intuição para as reminiscências do processo em que Jorge fora implicado, o filho de Saldanha, né? Daí a instantes notei que os olhos do juiz exibiam modificada expressão. Dir-se-lhe-ia contemplar em cenas distanciadas, com indivisível tortura. Mostravam-se angustiados doridos. O instrutor recomendou-me tornar a auscultação psíquica e voltei a posar a mão direita sobre o cérebro dele. Com as minhas percepções gerais, algo desenvolvidas, ouvi-lhe os pensamentos novos. Por que razão se detinha, meditava o pai de Margarida, naquele processo liquidado a seu ver, desde muito ferindo o próprio coração? Anos haviam transcorrido sobre o crime obscuro, entretanto o assunto lhe revivia na cabeça. Qual se a memória lhe impusesse, tirânica e desapiedada, por disco de estranho padecimento moral? Que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge mentalmente esquecido no abismo da inconsciência e lembrava-lhe as palavras veementes, afirmando inocência. Não conseguia explicar por que fortes razões lhe recorrera a filha, introduzindo-a no próprio lar. Debalde procurava um móvel secreto que o levava a demorar-se no assunto, naquela madrugada de inexplicável insônia. Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa suicidara-se em pleno desespero. No entanto, por que reter-se naquele caso sem importância? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, a apreciar enigmas muito mais intricados e importantes, não conseguia, pois, justificar-se quanto às reminiscências do humilde condenado réu de crime comum. A consciência já, né, aberta nele ali, né? Nesse comemos, o instrutor recomendou a Eloy e a mim o trazimento de Jorge, fora do veículo carnal, ao domicílio do magistrado, enquanto prepararia a este último o desligamento parcial do corpo através do sono. Voltamos, o companheiro e eu, ao cubículo do obsediado, que se achava ausente do vaso físico, em grande prostração. Administrei ao organismo perispiritual recursos fluídicos, reparadores e transportamo-lo à residência indicada. A essa altura, o dono da casa e a neta de Saldanha, provisoriamente libertos das teias fisiológicas, já se encontravam ao lado de Gúbio, que recebeu Jorge com desveloso carinho. E, unindo-os, os três, como que identificando-os a uma corrente magnética de forte expressão, emprestou-lhe as forças à mente, por intermédio de operações fluídicas, para que ouvisse acordados em espírito tanto quanto possível. Notei então que o despertamento não era análogo para os três. Variava de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. O magistrado era mais lúcido pela agilidade dos raciocínios, como o juiz, né? A jovem Lia colocava-se em segundo lugar pelas singulares qualidades de inteligência riquinha, né? Situava-se Jorge em posição inferior, em face do esgotamento em que se encontrava. Riquinho, né? Quantos anos, né, naquela situação.
Vendo-se à frente do antigo réu e da filha, que identificou de pronto o categorizado expoente da justiça, perguntou a esmo, absorvido de insofreável espanto: Onde estamos? Onde estamos? Nenhum de nós se atreveu à resposta. Gúbio, no entanto, orava em silêncio, e quando formosa luz se lhe irradiou do tórax e do cérebro, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele irmanados em claridade celeste, exclamou para o assombrado interlocutor, tocando-lhe afavelmente os ombros: Juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos, que o tempo transformará. É igualmente um ninho de almas, onde o espírito pode estender-se com o espírito, quando o sono zela os lábios da carne. Suscetíveis de mentir, congregamo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. O chefe daquele santuário doméstico escutava perplexo. O homem encarnado na terra, continuou o clube empolgante, é uma alma eterna usando um corpo perecível. Alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina. A maneira do seixo que desce rolando nos séculos, do cimo do monte para o seio recôndito do mar, somos todos autores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos um dos outros, quando nossos pés trilham retos caminhos. Todavia, se nos desviarmos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. O magistrado ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala e inquiriu aflito: Apelam, porventura, em favor desse condenado? Sim, respondeu o nosso instrutor, sem hesitar. Não acreditas que essa vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? No caso dele, porém, permanece liquidado. Não, juiz, nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge acusado penitente o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão? O interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido, e retorquiu, quase sarcástico: Mas eu fui juiz da causa, consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado, os laudos periciais e os testemunhos condenaram o réu. Não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação ponderável e cabível. Aqui nós encerramos a primeira parte desse capítulo. Agradeço de todo o coração, continue acessando o nosso canal, assistindo os nossos trabalhos. Um grande abraço, que Deus continue nos amparando. Até a próxima. Que assim seja. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.